Saúde Ocular. Hoje vamos entrevistar Dr. Bruno Faria, Dr. Bruno que é oftalmologista do Instituto Marco Rey, e a gente vai bater um papo sobre glaucoma. Foi o tema que ficou faltando da Semana de Saúde Ocular na semana passada, e hoje vamos aproveitar aqui para tirar todas as dúvidas sobre glaucoma. Glaucoma que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Então, já peço que vocês compartilhem essa live, né? Convidem outras pessoas para se informar sobre glaucoma, sobre diagnóstico, sobre prevenção, sobre tratamento também, que a gente vai falar sobre isso. Olá, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Viver Bem, para a gente concluir, né? Essa semana ficou faltando a live da semana passada sobre glaucoma, muita gente perguntando sobre glaucoma, e hoje a gente está aqui para concluir. Boa noite a todos. Eu queria pedir desculpa pelo meu atraso, né? Semana passada foi uma semana bem cheia de lives aí. A minha realmente ficou faltando. Eu tive um probleminha de saúde, mas estou recuperado e eu fiz questão da gente manter essa live ao vivo. Eu acho que esse tema é muito importante para a população e espero aqui eu tentar esclarecer algumas dúvidas aí da maioria das pessoas e poder ajudar. Doutor Bruno, glaucoma, fala um pouquinho da sua experiência, da sua formação no tratamento, né, nessa especialização em glaucoma. Como é que foi a sua história aí para chegar no glaucoma? Bom, eu sou filho de um oftalmologista aqui da nossa cidade, né, Dr. Marco Rey. Então, eu sofri uma influência, não vou negar isso, desde cedo para direcionar aí para a oftalmologia. E então, quando eu cheguei na fase de fazer a escolha para qual subespecialidade eu iria fazer, depois de estar na residência de oftalmologia, e meu pai me orientou, falou: Bruno, se eu tivesse oportunidade, eu faria glaucoma. Então, eu escutei ele e fui em busca disso. Sabia que era uma patologia que ainda tinha muito a desenvolver, isso era em 2009, e aí eu fui fazer a especialidade de glaucoma. Me aceitaram para fazer um ano nos Estados Unidos, em 2012. Em 2013 eu fiz na USP, e eu voltei para Natal em 2014, com a especialidade de catarata e glaucoma, e comecei a trabalhar. Em 2017 eu tive a oportunidade de iniciar uma técnica aqui no Brasil, uma técnica considerada minimamente invasiva no glaucoma, e que hoje ela está se expandindo bastante. Creio que o Brasil é um dos países que mais realiza essa técnica, tá? E me rendeu aí uma pós-graduação na Unicamp. Eu estou concluindo meu doutorado lá, com o meu chefe, professor Vital Paulino, e é isso. Acho que as coisas mudaram muito de 2017 para cá, muito para mim, principalmente por essa técnica cirúrgica e que vem dando a oportunidade para os pacientes viver mais sem colírios, com qualidade de vida melhor, e não se trata de uma cirurgia tão agressiva, então com a taxa alta de não complicação. Já a gente fala desses avanços e das técnicas, mas vamos voltar aqui para o início. O que é o glaucoma e por que é tão importante esse diagnóstico? Glaucoma, ele é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Então, isso aí já assusta bastante, né, a população, quem colocar esse nome na internet. E é uma doença realmente assintomática nos estágios iniciais. Ela é crônica, ou seja, ela não tem cura, né? Então, ela é progressiva. Então, isso aí, ele deixa o paciente muito frustrado com essa situação. E está muito ligado à hereditariedade, então, casos que tem na família, isso leva à chance maior do paciente desenvolver glaucoma. E o que é mais comum é o glaucoma do adulto. Então, os pacientes que têm uma idade acima de 40 anos, eles têm mais chance de desenvolver glaucoma. A população hoje, graças a Deus, vive mais, mas
existem, então, mais risco de desenvolver doenças que vêm com a idade. A catarata é uma delas, mas é curável. A catarata você opera e fica curável. O glaucoma, você opera e você não cura o paciente. Você consegue estabilizar o paciente. Mas você tem que acompanhar esse paciente de qualquer forma que você trate ele, que seja com medicação ou com laser, você tem que acompanhar esse paciente, porque existe um prazo, às vezes, de validade desse tratamento. Ele nunca é para o resto da vida. Uhum. Doutor Bruno, com relação, você falou do diagnóstico. Na consulta com o oftalmo, esse diagnóstico pode ser feito? Quais são os exames necessários aí para diagnosticar o glaucoma? Então, o diagnóstico muitas vezes é feito num exame periódico de rotina. Como é uma doença que não dá sintomas, a gente acaba identificando, o paciente nos dá a oportunidade do médico oftalmologista diagnosticar se ele tem essa rotina anual de procurar o seu oftalmo e fazer os exames periódicos. É nesse exame periódico onde ele vai suspeitar dessa doença e solicitar alguns exames, né, como o campo visual, a retinografia, que é uma foto do nervo óptico, né, é uma doença que afeta e atrofia o nervo óptico. E existe hoje o OCT, né, para as alterações mais iniciais, estruturais, e outros exames secundários, caso há necessidade. Mas é nesse exame periódico que é muito importante o paciente ele buscar o oftalmo. A gente sabe que a vida da gente é bem corrida, passa muito rápido os anos, e às vezes a gente pega paciente que não vem há 5 anos no oftalmo, ou 10 às vezes. Isso aí pode aumentar o risco de você ter essa doença e não está sabendo. Após os 40, anualmente é obrigatória essa visita ao oftalmo? Os pacientes até acabam indo mesmo após 40, porque começa a não ver bem de perto. Mas sim, a doença ela é mais comum em pacientes acima de 40 anos. Crianças e jovens, doutor Bruno, elas podem ter glaucoma? Podem ter glaucoma. É um dos glaucomas mais agressivos. Então, o glaucoma congênito, né, do bebê, por exemplo. O bebê já intrauterino, ele já começa a sofrer dessa doença. E muitas vezes pode ser subdiagnosticado no teste do olhinho. Às vezes não é fácil de você identificar logo nos primeiros 30 dias, mas até 3 meses o olhinho começa a apresentar sinais. Normalmente esses casos são cirúrgicos, né, do bebê, e a gente tem cirurgias hoje que ajuda bastante a reduzir a pressão do bebê, assim como da criança ou do juvenil, do adolescente ou do adulto jovem. Mas são glaucomas realmente bem mais agressivos, tá? E que muitas vezes é multioperável, né? Você, às vezes, não... Em alguns casos, você faz uma cirurgia, ele fica bem até 3, 4, 6 anos, às vezes necessita de outra. E esse acompanhamento é bem de perto, né? Então, você tem que acompanhar o bebê a cada 6 meses com exame sob sedação. Ele vai crescendo e vai deixando a gente examinar no consultório. 4, 3 anos, a gente às vezes já consegue examinar no consultório, mas assim, com a regularidade de a cada 3 meses, a cada 6 meses, pelo menos, por ano. 2 vezes por ano a gente tem que acompanhar esses casinhos aí que são mais agressivos. Certo. Doutor Bruno, com relação aos sintomas, não tem sintomas, mas essa perda da visão é gradativa. E por que não é possível perceber essa perda da visão logo no início? Como é que o glaucoma vai acometendo o olho e essa perda da visão acontece? Porque normalmente ele acomete a região periférica e alguns pontos isolados, e bem lento. Então, e normalmente a doença é assimétrica, ela não tem um padrão igual nos 2 olhos. Então, ele acomete mais um olho em uma região periférica que você não usa tanto. Então, a maioria começa pelas bordas e ela vai fechando aos poucos. Então, esse é o motivo da gente não conseguir perceber. Ela é lenta, ela é progressiva sim, e é pela periferia normalmente. Então,
E não é nos dois olhos, assim, com tanta intensidade. Ela tem um padrão mais de assimetria, de ser mais de um lado do que do outro. Alguns professores mais experientes relatam ser generosos, eu não dou esse termo para glaucoma, mas eles querem dizer o seguinte, que pelo menos o paciente chega para a gente com o olho, para dar a oportunidade de a gente segurar um olho. Como o diagnóstico, em grande parte, é tardio, então o paciente pelo menos chega para a gente com um olhinho, para a gente manter ele vendo. Paciente que recebeu o diagnóstico. Fui no consultório e deu que eu posso ter glaucoma. Como é que é o tratamento? Inicialmente, existem duas formas de a gente tratar esse paciente. Lógico que vai depender do tipo do glaucoma. Vamos falar aqui de um glaucoma mais comum, que é o glaucoma do adulto, de ângulo aberto. Então, hoje em dia a gente tem a trabeculoplastia seletiva laser. Vamos lá, é um laser seletivo. Traduza. É um laser seletivo que a gente realiza num aparelho semelhante àquele que a gente tem no consultório, né? Aquele que a gente chama de lâmpada de Fenda, o microscópio. Ele é acoplado ali. Então, é um procedimento que faz numa sala de exame, tá? Com colírio anestésico. E a gente vai atirar numa região que a gente chama de malha trabecular, é onde filtra o líquido que sai do nosso olho. A gente estimula aquela malha a liberar mais o líquido, a passar mais o líquido. Então, essa trabeculoplastia seletiva laser nada mais é do que uma estimulação para a gente aumentar a drenagem do nosso olho, para que o líquido saia mais. Com isso, a pressão cai. Essa é uma forma de tratar inicialmente esse tipo de glaucoma, hoje em dia. Quando isso não é possível ou não funcionar, a gente usa os colírios para baixar a pressão. Nós temos em torno de 4 drogas, 4 classes de medicações para reduzir a pressão intraocular do nosso olho. Então, dependendo também do caso, a gente vai para uma droga específica, mas sempre começando com um colírio e podendo isso ser aumentado. Tá? Lembrando que a gente nunca libera o paciente, a gente sempre tem que acompanhar esse paciente. Pode ser que o colírio ou laser, ele dure 1 ano, 2 ou 5 anos. Se isso começar a não funcionar bem, a gente tem que ou acrescentar a medicação ou mudar a forma de tratamento. Então, todo o segredo está aí no acompanhamento, nessa ligação com o médico oftalmologista. E, se possível, um glaucomatólogo. Aí ficaria bem mais seguro. Pronto, doutor Bruno. E quando é necessária a cirurgia? Quem são os pacientes que precisam ir para a cirurgia? Quando a gente faz essas oportunidades iniciais de tratamento, de laser, de colírio, e a gente não vê um resultado, ou não vê que está seguro para esse paciente, a gente pensa nas cirurgias de glaucoma. E hoje em dia a gente tem as cirurgias minimamente invasivas, tá? São cirurgias que têm um perfil de segurança maior, são cirurgias que podem ser realizadas no mesmo momento da cirurgia de catarata. Ela tem o mesmo acesso à cirurgia de catarata, então no mesmo local onde se opera a catarata, você pode aproveitar as mesmas incisões que você vai fazer para tirar a catarata. E a gente, ao mesmo tempo, ela tem um perfil que a gente fala, a gente consegue corrigir o grau na cirurgia de catarata, né, ao mesmo tempo, e baixar a pressão do paciente. Não funcionando essas cirurgias minimamente invasivas, a gente pensa em cirurgias. Existem laser que podem fazer um processo a gente chama de ciclodestruição ou ciclomodulação. É um processo, um laser que diminui a produção do líquido do olho, tá? Também tem um perfil de segurança alto hoje em dia, né? Aqui no Brasil se utiliza mais a técnica Slow Cook ou o micropulso MP3, que é um procedimento que é seguro. E em terceira opção, existem as cirurgias filtrantes, que antigamente, até hoje, elas ainda são o padrão ouro para a cirurgia de glaucoma, que é a trabeculectomia. Eu, particularmente, utilizo essa ordem para aumentar o grau de segurança da cirurgia nos meus pacientes e ter menos complicação.
A trabeculectomia ela tem um perfil maior de complicação, de uma cirurgia mais agressiva. A gente tem mais oportunidade de tirar todo o colírio do paciente, mas ao mesmo tempo de baixar demais a pressão. Então, eu utilizo como minha terceira, eu não vou direto para ela, mas ela, há algum tempo atrás, salvou muito o olho, como até hoje salva. Realizo bastante essa cirurgia, mas eu deixo ela como minha terceira opção, por ter vários efeitos indesejáveis aí e perigosos. E ainda tem também os dispositivos valvulares ou tubos sem válvula. Então, existem tubos também que podem ser colocados no olho para reduzir a pressão. Resumindo, a gente tem muita coisa, assim, se a gente tem um paciente ligado a gente consegue segurar esse paciente no combate do glaucoma. Não é fácil, mas o cirurgião do glaucoma, ele tem hoje um arsenal que nunca teve antes na história de cirurgia disponível para o paciente. Doutor Bruno, tem como prevenir esse aumento da pressão intraocular? Eu digo isso com hábitos de vida ou não tem relação? A pessoa é sorteada, se tiver, é porque vai ter mesmo. Juliana, excelente pergunta, Juliana. Essa daí não estava na pauta. Não, olha, a gente tendo hábitos de vida saudáveis, tá? Como não ser sedentário, tá? Não fumar, ter uma alimentação correta, não ter sobrepeso, tá? Isso aí, com certeza, ajuda bastante, tá? A apneia do sono é uma patologia que pode estar associada ao glaucoma, só dando um exemplo aqui, que a gente acaba vendo ser muito corriqueiro e comum em alguns pacientes. Ela pode dar uma hipóxia, que é diminuição de oxigênio na cabeça do nervo óptico, né? E isso pode estar relacionado sim ao glaucoma. A hipertensão descontrolada, da mesma forma, não diretamente, mas a gente já tem estudos mostrando que os pacientes que têm uma tendência a não controle da pressão arterial sistêmica, eles têm mais dificuldade de controlar o glaucoma. Tá? Isso foi até um colega que publicou recentemente um estudo que está ainda nos Estados Unidos e que foi muito bem comentado já nos últimos congressos. E o diabetes, sem dúvida alguma, é uma coisa que é devastador e acaba alterando toda a parte vascular do olho, levando a piora também no glaucoma. Então, se você tem um paciente que tem glaucoma e um diabetes descontrolado ou uma doença do diabetes no olho, isso aí dá um trabalho e pode acarretar num glaucoma neovascular, que é um glaucoma causado pelo descontrole do diabetes. Ótimo. Doutor Bruno, vamos falar agora dos avanços, né? O que é que tem de avanço nesse tratamento? Você falou aí das cirurgias minimamente invasivas. Vamos falar também da técnica, que você foi pioneiro aqui no Brasil. Então, essas cirurgias minimamente invasivas, ela veio realmente para ajudar a população a ter menos complicações cirúrgicas e dar um perfil de segurança para os nossos pacientes. Existe a trabeculectomia, que é o padrão ouro até então, existe muito receio de se operar de cara ela, entendeu? E como se fosse alguma coisa, é um exagero agora nesse momento. Já a cirurgia minimamente invasiva, não. Ela, pelo contrário, ela é uma cirurgia já para a gente ter uma abordagem até um pouco mais precoce e não esperar aquele paciente piorar. Né? O paciente às vezes está refém de 3 medicações, né? E essas medicações, elas são necessárias para baixar a pressão, mas elas causam vários efeitos colaterais. O principal é o olho seco, atrofia da gordura periorbitária, crescimento dos cílios. Então, esses efeitos colaterais, muitas vezes, eles começam a ser insuportáveis para o paciente. As cirurgias minimamente invasivas, às vezes, têm um perfil de ir para aqueles pacientes que
estão controlados, mas com 3 drogas, por exemplo, com 3 medicações, e ela tem um perfil, às vezes, de tirar 2 ou todas as medicações desse paciente, em conjunto com a cirurgia da catarata, né? Que é um momento bem interessante para realizar essa cirurgia, porque você já vai estar fazendo a cirurgia da catarata. Então, eu acredito que essa foi uma grande evolução nos últimos anos, dentro do tratamento cirúrgico do glaucoma. Tá? E a gente está tendo uma disponibilidade maior de medicações. Medicações, eles estão chegando com menos conservante ou sem conservante. Isso também está ajudando a gente prolongar a vida dos nossos pacientes aí, enxergando bem com glaucoma. Lembrando que todo o tratamento é para evitar que aumente a perda visual. Mas o que já foi comprometido não tem como recuperar. É irreversível mesmo. Isso. Infelizmente é uma causa irreversível. O único fator ainda modificável no glaucoma é a pressão intraocular. Existem estudos, sim, com vitaminas, tá? Mas ainda nada oficial para a gente passar para os nossos pacientes, tá? Os últimos estudos que foi comentado em alguns congressos aí com vitaminas seria a vitamina B3, mas é uma coisa ainda que a gente está vendo, observando ainda nos estudos e aguardando ansiosamente por coisas, armas a mais para ajudar no combate do glaucoma. Então, talvez venham vitaminas ou medicações para ajudar. Vamos falar agora da técnica cirúrgica, doutor Bruno, que você desenvolveu e trouxe aqui para o Brasil. Então, essa técnica cirúrgica se chama GAT, é meio comprido o nome, vamos lá, é do inglês Gonioscopic Assisted Transluminal Trabeculotomy. Vamos lá, é uma cirurgia que ela abre um canal de drenagem natural que a gente tem no olho, tá? Esse canalzinho tem um nome bem peculiar, é o nome de um médico famoso, né? O canal de Schelem. Então, esse canal ele dá acesso do líquido de dentro do olho para as veias episclerais. Então, é ali onde a gente realiza essa técnica, a gente abre um acesso desse canal e coloca um fio de polipropileno por dentro, tá? E a gente abre esse canalzinho comunicando a parte de dentro do olho para esses vasos. Então, isso é uma drenagem normal do nosso olho. A técnica nada mais é do que abrir essa malha, que é esse filtro aí, que está interrompendo o líquido de passar. E em 2017 eu comecei essa técnica aqui no Brasil. Eu conheci a técnica através da minha especialidade nos Estados Unidos, em 2012, que ainda estava em estudo. Em 2014 foi publicado pelo colega lá do Texas, nos Estados Unidos. Em 2015 ele publicou um outro estudo, 2016 também. E aqui no Brasil se iniciou as técnicas minimamente invasivas em 2016 e eu comecei essa técnica em 2017. E que hoje, graças a Deus, muitos médicos já realizam essa técnica e ela só tem a ajudar os pacientes porque ela tem um perfil de baixo custo, né? A gente utiliza um fio de sutura para realizar esse procedimento, só que a gente tem que ter uma habilidade específica para isso. Existe um treinamento, né? A Sociedade Brasileira de Glaucoma está ministrando cursos dessa técnica em olhos biônicos e vai começar a ter eu participei de algumas consultorias em 2019 e vou dar continuidade nisso agora também, nessas viagens aí de treinamento cirúrgico. Mas hoje em dia, em várias capitais do Brasil, a gente já tem vários cirurgiões realizando essa técnica. E tem um grupo de cirurgiões estudando? A gente criou um grupo de cirurgiões para a gente realizar ciência, publicar nossos dados, onde a gente conseguiu já em 2020, 2021 e 2022 ter estudos publicados aqui no Brasil.
Acredito que esse ano, o próximo, a gente vai ter vários estudos, porque o grupo cresceu. Então, eu tenho grupos, colegas da Unicamp, onde eu faço a minha pós-graduação, da Unifesp, realizando estudo em GAT, e em Goiânia. Então, a gente tem em Campo Grande, em todos os lugares, aí, grande parte capitais do Brasil, Porto Alegre, que está nos ajudando aí na parte da ciência para publicar os nossos resultados. No Brasil, eu me arrisco a falar que é um dos lugares que eu acredito que mais faz essa técnica hoje em dia. E assim, muita gente fala, o Brasil, comparando com o restante do mundo, a gente está equiparado em tecnologia, em profissionais? A nossa medicina, eu acredito que é muito evoluída, principalmente na oftalmologia. Acho que a gente tem uma deficiência, muitas vezes, na parte de equipamento, de aquisição de equipamento para ajudar, às vezes, no exame, mas na parte de habilidade cirúrgica, de acesso, hoje em dia, eu acho que o mundo ficou bem pequeno, a internet ajuda muito a isso. A gente tem acesso a estudos que estão sendo publicados essa semana, então isso faz com que a gente fique bem antenado e bem, eu não acredito que a gente está atrás aqui de outros países. Pelo contrário, a minha impressão nos Estados Unidos é que os grupos são mais fechados. Então, o colega às vezes não vai para outro, né, estado, outro estado lá operar com tanta facilidade. Aqui a gente tem uma interação maior e acho que o brasileiro tem isso de casa mesmo. E o Rio Grande do Norte também, né? Com São Paulo, com Rio de Janeiro, também está no mesmo nível. Sim, a gente não tem, a gente tem especialistas aqui de cataratas, de retina, de todas as especialidades da área da oftalmologia, que dão show mesmo aí no Brasil inteiro. Verdade. Um orgulho para a gente, né? Doutor Bruno, chegaram algumas perguntas. Vamos aproveitar para fazer. Quem tiver pergunta, aproveita agora e manda nessa interrogaçãozinha, que aí a gente aproveita essa meia hora restante para esclarecer. Deixa eu abrir aqui. Ó, pressão do olho da minha mãe está alta e o médico mandou fazer cirurgia de catarata. Por quê? Então, existe um glaucoma de ângulo fechado, que pode ser sim causado pelo crescimento do cristalino e opacidade, que isso é catarata. Então, quando isso é diagnosticado ou visto cedo, você pode realmente prevenir um glaucoma nesses olhos. Então, é meio estranho, mas a gente chega com um paciente, às vezes, de 55 anos e fala assim, a senhora pode ter um glaucoma se não fizer a cirurgia da catarata um pouquinho mais cedo. Isso pode acontecer sim. E a gente consegue ver isso no exame oftalmológico através da gonioscopia, que é a avaliação do ângulo do olho do paciente, e lá onde a gente consegue ver o estreitamento desse ângulo, que é provocado muitas vezes pelo crescimento do cristalino, o desenvolvimento da catarata. Quando você tira a catarata, você ganha espaço dentro do olho, porque a lente que a gente implanta, ela é mais fininha. Então, ela tende a ampliar esse ângulo. Certo. Existe alguma cirurgia que possa reverter a perda visual do glaucoma? Não. Ainda a gente não consegue reverter a lesão que foi causada pelo glaucoma. Então, mais uma vez eu vou falar de novo, a gente tem que fazer as consultas periódicas. E quem tem casos na família, é mandatório fazer consulta periódica no oftalmologista. E, infelizmente, a gente não tem como reverter, né, as lesões nervosas, né, que são lesões de células nervosas. Ainda. Certo. A Ana Maria está perguntando aqui que ela tem glaucoma. Quem é o especialista nessa área? Eu não sei se ela está perguntando lá na cidade dela, que é Araçatuba, em São Paulo. Acho que está perguntando se você conhece ou qual é o especialista que ela deve procurar. Ela vai procurar um especialista em glaucoma, ela vai procurar um glaucomatólogo. Eu acredito que
Se ela entrar no site da Sociedade Brasileira de Glaucoma, ela vai encontrar o especialista na cidade dela. Houve um movimento pelo presidente, o presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, ele solicitou a alguns representantes em cada estado a fornecer quem são os especialistas de cada cidade, pelo menos capital, tá? Em Aracatuba é interior, mas eu acho que lá em São Paulo deve ter também. Para fornecer os dados, né, dos especialistas. Então, a sociedade hoje, que é a Sociedade Brasileira de Glaucoma, ela tem, eu acredito, esses nomes aí de cada cidade aí de especialista. Ô, doutor Bruno, tem uma pergunta aqui de uma mãe. Quais são as causas que fazem com que o bebê nasça com glaucoma congênito? Tenho 2 filhos com glaucoma e ainda não sei a causa que eles nasceram com a mesma deficiência. Tá. Existem alguns genes sendo estudados em todo o mundo, tá? Então, existe um gene causador dessa doença. A gente já conhece quais são esses genes, então a forma melhor para essa mãe é fazer uma investigação genética. Então, provavelmente, ela tem esse gene que ela transmitiu para esses 2 filhos dela. Então, é uma doença ligada à parte genética. Entendeu? Existem algumas mutações, tá? E não é hábito nosso pedir, né, exame genético ainda, com tanta facilidade, mas isso talvez no futuro vire uma rotina. Então, eu orientaria para essa mãe a ver a questão da genética, de procurar fazer uma avaliação genética para poder ver qual é o gene, porque isso aí, sem dúvida alguma, ligado à parte genética. Tem outra pergunta aqui falando isso, de genética também. Meu pai e os irmãos têm glaucoma. Meus filhos terão também? Tem que ver qual é o tipo de glaucoma, tá? Porque ela falou meu pai e meu irmão. Meu pai... E os irmãos do pai? E os irmãos do pai. Provavelmente glaucoma do adulto. Não é uma herança 100%, né? Não é 100% transmitida, tá bom? Mas é um alerta para ela ficar de olho. Ela pode procurar um especialista até de glaucoma para ter uma avaliação mais específica com relação a isso e ficar de olho, mas não é uma herança 100%, né? Então, ela pode puxar ao lado da mãe, né? Olha, o Anilda está dizendo aqui que foi a primeira pessoa aqui do Brasil a dar certo a cirurgia. Sou de Açu. É sua paciente, doutor? É minha paciente, provavelmente. Então, ela disse que deu certo a cirurgia. Olha aí, que coisa boa. Que coisa boa. Vamos para a próxima. Minha pressão ocular é normal, mas o oftalmo disse que tem um glaucoma. Por quê? Pode isso? Pode. Tá. Existe um termo de glaucoma de pressão normal. Existe glaucoma que pode ser causado por hipóxia. Lembra que eu falei que pacientes que têm apneia do sono? Normalmente, pacientes idosos, eles têm uma vascularização mais prejudicada. Então, isso diminui o aporte sanguíneo, né, o caminho do sangue para a região do olho. Então, quando vai menos sangue, você pode ir menos oxigênio. Então, isso pode acarretar de lesão do nervo óptico. Então, e muitas vezes essa pressão está normal. Ou ela sobe em horários que você não consegue medir no consultório. Por exemplo, só de 4 da manhã ou 6 da manhã. Então, são períodos que você não consegue checar essa pressão. Quando ela vai no consultório, a pressão está normal. Então, criou esse termo de glaucoma de pressão normal. Tá? Mas, provavelmente, em algum momento, essa pressão sobe. Tá? E mas qual o tratamento? O tratamento é o mesmo. A gente reduzir a pressão, fazer com que ela não tenha os picos e ela fique mais contínua. Até hoje, como eu falei, o único fator modificável no glaucoma é reduzir a pressão. Tá? Então, o tratamento seria o mesmo, reduzir mais a pressão. Tem pacientes que a pressão do olhinho
ela tem que estar ali entre 6 e 8, né? É uma coisa que não é tão fácil de deixar. Tem pacientes que a pressão normal é 16, é 18. Então, isso vai variar de cada paciente. O A que é pressão considerado pressão alta? Pressões acima de 21. Sim. Ó, a pressão do olho alto dá algum sintoma? Fico com dor de cabeça ou perda visual? Pode dar sintomas. Tem pacientes que sentem dor de cabeça, mas não é tão corriqueiro. Não é bom esperar ter para você procurar um médico. Mas sim, pode ser um sinal de pressão alta, uma dorzinha de cabeça inocente que seja toda noite. Lógico, você tem que excluir o grau, para ver se o grau está tudo certinho, e outros fatores, né? Mas sim, pode dar alguns sintomas. Como eu falei, no início é bem difícil você perceber. Uhum. Doutor Bruno, tem uma pergunta aqui, acho que é da mesma mãe, Depois da cirurgia dos bebês, eles têm que ser acompanhados por quanto em quanto tempo? Até o final da vida? Está perguntando aqui. Até o final da vida. Olha, eu acompanho meus pacientes controlados a cada 6 meses, tá? Bebê controlado, ou criança que tem que fazer exame sob sedação, da mesma forma. Quando opera, você faz um exame com 30 dias, com 2 meses, e aí continua acompanhamento a cada 6 meses. Sim, tem que acompanhar até o final da vida. Ótimo. Aqui o... Cheguei, doutor Bruno, com uveíte. O que é uveíte, doutor Bruno? Pressão dos olhos estourando. E ele conseguiu normalizar. Sou muito grato a esse cara. Doutor Ricardo. Pois é, a uveíte é uma... DJ Ricardo. É de DJ Ricardo. Eu disse É o doutor. DJ. A uveíte é uma patologia, é uma inflamação que ocorre dentro do olho, tá? E por consequências, muitas vezes, de outras doenças sistêmicas. Por exemplo, o herpes zoster pode causar a uveíte. O paciente busca o oftalmo por dor, né, inflamação no olho. Pode, o médico, se não for atento a essas células que dá para ver na lâmina no microscópio, pode confundir com a conjuntivite e liberar o paciente para casa. Mas a uveíte não passa. A conjuntivite passa com 7, 10 dias no máximo. Aí esse paciente retorna. Mas a uveíte, ela sobe a pressão do olho, porque ela inflama, e a gente trata com corticoide. O tratamento da uveíte é com anti-inflamatório corticoide. E o corticoide, em alguns olhos, sobe muito a pressão. E isso pode causar o glaucoma. A primeira coisa é você ter um acompanhamento multiprofissional, porque muitas vezes a uveíte é uma doença sistêmica, como eu falei aqui, por exemplo, do herpes. Então, eu encaminho esses pacientes, eu trato com corticoide, passo medicação para reduzir a pressão, encaminho esse paciente para fazer uma avaliação com um infectologista ou com outro profissional que vai buscar, ou com um reumatologista, essa doença de base. Urgente, porque descobriu essa doença de base, controlou ela, a inflamação do olho para. E você tira o corticóide do paciente. E aí a pressão normaliza. Em alguns casos, a gente demora a achar. E aí você acaba indo para a cirurgia. Outros você consegue descobrir bem cedo e aí resolve a vida do paciente, realmente fica bem satisfeito com você. Mais uma pergunta que chegou aqui, doutor Bruno. Como é o pós-operatório da cirurgia de glaucoma? Depende da cirurgia, né? Isso, depende da cirurgia. Essas cirurgias minimamente invasivas, o pós-operatório dela é bem mais tranquilo e rápido a recuperação. A gente tem pouco, assim, 1 mês no máximo de medicação nos adultos, tá? No paciente mais jovem, ele tem uma tendência a inflamar mais, tem mais tempo de recuperação. As cirurgias filtrantes, que é a trabeculectomia, ela tem um pós-operatório mais arrastado, bem em cima, o médico tem que ver toda semana o paciente, pode precisar de revisão, de tira-ponto e etc. Então, vai depender realmente da técnica. Glaucoma é sempre genético ou não?
Glaucoma, ele é hereditário, tá? Como eu te falei, a gente não tem hábito de pedir exame genético de rotina. Isso não é protocolo da sociedade, no caso, o último consenso não orienta a gente a pedir exame de rotina ainda genético. Mas grande parte, sim, ele é hereditário, então provavelmente genético, deve ter um gene específico para cada tipo de glaucoma, mas não é da nossa rotina pedir exame genético. Talvez a pessoa que tem alguém da família tenha um cuidado de visitar o oftalmologista, né? Com essa frequência que é indicado. Isso, exatamente. Essa é a mensagem. Você pode até buscar direto um especialista de glaucoma para te acompanhar, mesmo sem ter, mas se você tem um caso de pai com glaucoma, irmão com glaucoma, mas você não tem. E aí esse médico, um dia se vier a ter glaucoma, ele consegue chegar bem cedo nessa doença e tratar. Tem alguma idade específica que aparece mais o glaucoma? Homens e mulheres, quem é mais acometido? Ou o sexo não faz diferença para o glaucoma? É semelhante, tá? Eu acredito que isso é variável dependendo da etnia, tá? Isso pode variar. Aqui no Brasil a gente tem uma miscigenação grande, né? E então, com relação ao sexo, eu acredito que seja semelhante. E a idade é acima de 40 anos. Se falava 50 anos há algum tempo, hoje 40 anos em diante aumenta a chance. Doutor Bruno, chegou uma pergunta aqui. Quem tem miopia e astigmatismo tem mais chance de ter glaucoma? Tem relação a os problemas de É uma boa pergunta. Quem tem astigmatismo, não. Astigmatismo é a curvatura alterada, né? Mas quem tem miopia tem o globo ocular maior, né? Então, isso propicia, sim, as altas miopias. É um fator de risco para glaucoma, tá? A gente considera alta miopia acima de 6, tá? 5, 6. Isso aí é um fator de risco a mais para glaucoma. Mais uma pergunta que chegou aqui, agora está todo mundo mandando. Todo oftalmologista pode diagnosticar o glaucoma ou tem que ser um especialista? Não, todo oftalmologista, ele foi treinado, sim, para suspeitar dessa doença e solicitar os exames. O ideal é que, após isso, ele encaminhe, né, o paciente para um especialista, ou se ele vai adotar esse paciente, ele tem que ter uma noção dos exames que devem ser pedidos, periódicos, e de realizar o tratamento adequado desse paciente. Mas todo oftalmologista, ele deve sim dar esse diagnóstico e tratar se for, né, se tiver apto a isso. Lenise perguntou aqui, quem é diabético tem uma chance maior de ter glaucoma? Já respondeu, mas vamos responder aí a Lenise. Indiretamente, Denise. Então, os pacientes que têm diabetes controlado, eles têm menos chance, né? E o diabetes, quando ele ataca o olho, causa uma retinopatia diabética, isso sim pode aumentar a chance de glaucoma, né? Mas não é diretamente, tá bom? Diagnóstico em bebês, é no teste do olhinho só? Assim que nasce o bebê, com 30 dias, a gente faz o teste do olhinho. Se a gente suspeitar da doença, a gente realiza um exame sob sedação, sob narcose no bebê, para checar o comprimento da córnea dele, porque normalmente no bebê o olhinho está maior, às vezes um maior que o outro, né? Isso a gente consegue ver no teste do olhinho. Suspeitou, você faz o exame sob narcose para medir a pressão do bebê, você consegue medir a pressão do bebê. No consultório é bem difícil, se você tiver uns aparelhinhos adequados, dá para medir. E muitas vezes a gente já opera nesse mesmo momento aí o bebê se tiver glaucoma. Ótimo. Doutor Bruno, eu queria lhe agradecer, né? Foi uma live assim muito esclarecedora mesmo. Vai ficar salvo no nosso canal do YouTube, mas eu deixo esse momento final para suas orientações aí. O que é mais importante? Que essas pessoas que estão aqui acompanhando ou que vão acompanhar depois saiam dessa live sabendo, né, sobre glaucoma, para preservar a visão, já que o glaucoma é uma causa tão importante de cegueira irreversível.
Bom, eu queria agradecer o convite mais uma vez e pedir desculpa porque eu não consegui fazer essa live semana passada. O glaucoma, é um prazer sempre falar um pouco sobre o glaucoma. É uma patologia que eu estudo diariamente, faz parte da minha vida e não é fácil. A gente sabe que não são situações fáceis que vêm para a gente, mas hoje a gente tem tanto arsenal bom para combater o glaucoma. Então, está se tornando um pouco mais leve a nossa vida, eu acredito, e a vida dos nossos pacientes. Então, é uma causa de saúde pública, não tenho dúvida. Né? Para quem não tem acesso aí aos médicos oftalmologistas, especialistas, isso às vezes não é fácil. Mas essa consciência de realizar o exame com um oftalmologista periódico pode salvar o olho do paciente. Procurar um oftalmologista anualmente não é uma besteira, principalmente para aqueles pacientes que têm casos na família. Então, eu espero ter ajudado aqui muita gente com essa live, com algumas dúvidas. A gente passa o dia trabalhando, né? Estou com uma cara de cansado aqui, mas eu espero ter tirado todas as dúvidas. E qualquer coisa, eu posso responder algumas perguntas se colocarem ou surgir dúvida aqui, tá? Já que a live vai ficar disponível.